Vou tirar a foto! Funciona, mas é de outra coisa, não é tesoura. Elas pelo menos vê esse tempo, né? Dá um vestiário naquele dia. Tem que poder ir pra Quem vai ficar comigo, gente? A nossa bandeira, ela não tem siglas partidárias, é a bandeira da vida, que todo mundo deveria abraçar, porque na causa pétula da nossa Constituinte, essa é uma que não deveriam rasgar. É a vida, porque o resto a gente corre atrás. E a gente vê que a vida, ela foi banalizada. A cultura do ódio é a cultura da ditadura, que ela nunca acabou. Ela só vai acabar quando a gente não vê os policiais militares, secretários de segurança pública se juntando com o fascismo. Para selar a impunidade do nosso Brasil. Doa quem doer. Mande Maia e sair. Obrigada. A vida do indígena Guarani Kaiowá não é fácil também. Foi matado. Quanto indígena que já perdeu criança, jovem. Nós já perdemos bastante também. Cadê a justiça? Nunca teve justiça pelo nosso lado. Só discriminação. Porque desde que aconteceu isso com meu filho, apesar das ameaças, o tempo todo de me perseguirem, de dormirem na minha porta com um carro preto, eu nunca desisti. Eu disse a eles, vocês podem me matar. Apesar que vocês já me mataram mesmo, mas eu vou continuar assim mesmo. Me refreei um pouco lá, porque eu tenho 4 filhas. Eu não posso mais parar de lutar, eu não posso mais cruzar os braços. Porque eu me chamo Ruth. Mas nesse momento, meu nome não é mais Ruth, eu agora me chamo Davi Santos Fiuza. Meu filho foi assassinado a mando do Estado pelos 2 policiais militares do 14º Bangu. 2 anos se passou, chegou uma carta que a audiência do meu filho seria dia 27 de janeiro. E eu chegando naquele fórum, me sentindo muito sozinha, sem ninguém. Quando eu cheguei naquele fórum, eu vi aquela montão de mães, inclusive a Ana Paula, a Mônica, com cartaz, né? Não tem preço, né? Mães de filhos assassinados. Eu olhei e falei assim, meu Deus, aquela recepção ali é minha. Aquele povo ali é meu. Eu me encontrei naquela dor. Ali eu vi que eu não estava sozinha e que meu filho tinha voz. Aí foi muito emocionante. Eu não esqueço dessa cena. Ali eles me abraçaram e eu pude falar. Eu pude soltar minha voz que estava presa. E ali eu vi que eu não estava mais sozinha. Meu nome é Fatinha Silva.
Mãe de Hugo Leonardo dos Santos Silva. Meu filho foi assassinado como um auto de resistência e como se ele fosse um traficante e ele não era. Sou Deise Carvalho, mãe do Andreu, assassinado por 6 agentes do sistema socioeducativo, a qual é o DEGASE, no dia 1º de janeiro de 2008. Eu sou pai do Michael, vítima de bala perdida, morto na incursão do 9º Batalhão de Rocha Miranda, dia 15 de abril de 96. Meu nome é Ana, o nome do meu filho é Michel Antônio de Oliveira da Silva. Meu filho foi assassinado dia 5 de abril de 2008. Meu nome é Mônica Cunha, meu filho se chamava Rafael da Silva Cunha. Ele se tornou um adolescente autor de ato infracional e veio ser assassinado por policiais civis em 2006, em 5 de dezembro de 2006. Bom dia, eu sou Maria Dalva da Costa Corrêa da Silva, sou mãe de um dos meninos que foi vítima da chacina do Borel em 2003 e eu comecei a fazer parte da rede em 2004, que a rede surgiu depois que começou a acontecer as chacinas na comunidade e infelizmente continua até hoje. E nós não podemos aceitar a polícia matar o nosso próprio filho com o nosso próprio dinheiro que nós pagamos eles. Eu não posso financiar a bala que matou meu filho. Eu não posso pagar o salário de um policial que matou meu filho. Eu não tive filho para o Estado matar meu filho. Eu não tive filho para que o Estado não viesse ter responsabilidade de cuidar do meu filho. Carta aberta dos familiares de vítima do Estado ao presidente da Alerj. Nós, mães e familiares de vítimas da violência e da letalidade das forças policiais do Estado do Rio de Janeiro, vimos por meio desta carta solicitar aos deputados estaduais apoio e agilidade na votação de projetos de lei que visam a minimizar a violência policial e garantir os direitos de assistência e reparação aos familiares que tiveram seus filhos assassinados por policiais. Criação de um fundo estadual de reparação econômica, psíquica e social aos familiares por parte do Estado. Aprovação do projeto de lei 1789 de 2016, que visa a criação da Semana Estadual de Luta das Mães e Familiares de Vítimas da Violência do Estado no mês de maio. Vocês são do movimento de familiares de policiais mortos, é isso mesmo? Não. É de quem? Vítimas do Estado. Vítimas do Estado? Está previsto para aqui mesmo? Candelária? Está esperando só a estação. Está esperando e já tem gente para chegar. Vítimas de morte pelo Estado? Tá bom, obrigado. Fica com Deus aí, gente. Boa tarde aí. Nossos filhos não estavam armados. E mesmo que tivessem, a polícia está aí para prender. A polícia está aí para cumprir o seu trabalho. Mas o policial, quando ele chega na comunidade, ele é tudo menos policial. O policial, quando ele chega na comunidade, ele é juiz, ele é advogado. Ele julga, condena e mata. Ele escolhe quem vai viver e quem vai morrer. Também a nossa luta não é só para a justiça, para que os nossos jovens continuem vivos, que eles cresçam fortes e sãos. Estão matando jovens, estão matando crianças, estão matando estudantes. Queremos os nossos estudantes vivos, queremos as nossas crianças vivas, queremos os nossos filhos vivos e sãos. É nós por nós, vai um passo atrás. Infelizmente, lá em Manguinhos, o Jonathan não foi a primeira vítima da UPP. Antes dele, outros jovens foram assassinados. Depois dele, mais jovens foram assassinados.
nós não vamos esquecer. Nós que somos mães, familiares, nós não vamos esquecer, nunca. Mas o que a gente quer, o nosso desejo maior é que ninguém esqueça. Ninguém esqueça dos nossos filhos, ninguém esqueça o que aconteceu com eles. Papo reto, vou te passar a visão, já que a real não se vê na televisão. O problema não é meu nem seu, é nosso, não sabia. Punhos cortando o ar, punhos cortando o ar, punhos cortando o ar. Nós não somos minoria, hoje o quilombo vem dizer, favela vem dizer, a rua vem dizer que é nós por nós. Hoje o quilombo vem dizer, favela vem dizer, a rua vem dizer que é nós por nós. Nossos filhos têm mãe! Tem voz, tem família! quando a gente entra dentro do espaço de direito, a gente não tem esse direito, a gente só tem continuação aos deveres. Eu venho do grupo de familiares da chacina de Vigário Geral e Candelária. Então, assim, a gente sempre foi muito unido, mas unido mesmo. Quando a gente fez um ato uma vez na porta do Tribunal de Justiça, que o presidente mandou prender o pessoal de Vigário, né? Os 29 de Vigário se colocaram à disposição para estar presos junto, o pessoal de Acari e o pessoal da Candelária, né? Tanto que as viaturas de polícia que vieram, né, eram 2 viaturas, e não conseguiu colocar todo mundo dentro, e a gente pediu para chamar mais viatura. Porque ia levar um, tinha que levar todos, né? Então, assim, eu estou falando para o pessoal do Rio e pessoal de São Paulo também, né? A gente tem que ter compromisso, né? Eu falo muito isso, que eu, a falecida Vera, a Marilene, a gente tinha compromisso, né? Como eu sempre falo, eu tenho compromisso com elas até hoje. Primeiramente, quero agradecer a Deus porque está aqui. E quero dizer que eu sou de 2003, sou do Irajá Amarelinho. Perdi meu genro, estou nessa luta porque perdi meu genro por miliciano e perdi por policiais PM, o meu sobrinho, que a minha irmã não aguentou e morreu também. Eu estou na luta para todos também, para a Marlene, para a Vera também, que já foram e não viram. Mas eu tive a oportunidade de enterrar eles. Então, o nome é Carlos Alberto e Caleb. Muito obrigada. Meu nome é Janaína. Eu sou a mãe do Christian Soares Andrade. Ele morreu, ele tinha 13 anos e morreu dia 8 de setembro de 2015. Christian, presente! Falar da Ana, não... Eu, desde o primeiro dia, eu penso em Ana viajou, daqui a um tempo ela volta, a gente se encontra. Por enquanto, nós estamos atrás de justiça, porque se nós quiséssemos vingança, em 10 anos já tinha dado tempo. Eu só espero que a lei, depois desses 10 anos, nos ajude. Mas nos ajude direito, não para tirar proveito de nenhuma de nós. É só, obrigada.
Eu não estava querendo entrar nessa luta. Só que vendo as outras mães, você acaba criando força, né? E é o que eu falo para todo mundo. A Regina que o povo conheceu acabou, morreu. Essa é uma nova Regina. Uma mãe fortalece a outra. Se uma cai, a outra levanta. Praticamente a gente nem se conhece, né? Conhece numa tragédia dessa. E a gente vai dando a mão uma para outra e vai criando aquela força. Tá em rede junto com essas mães, com essas outras irmãs, com esses outros pais, fortalece a gente não se sente só. Se eu tô na minha casa triste, chorando, uma liga, Paula, como é que você tá, Paula? Como é que você tá passando, Paula? Você tá comendo, Paula, você precisa disso, Paula, você precisa... Então a minha força tá vindo dali. Quando a gente perde um filho, a gente perde a vontade de viver, a gente perde tudo. Se não fossem essas mães, uma abraçando a outra, dando apoio para a outra, lutando e clamando por justiça, já teria morrido também. É por isso que eu estou aqui, para que essas mães vejam, poxa, deu para Márcia, ela conseguiu limpar o nome do filho dela, ela conseguiu justiça, eu também vou conseguir mostrar que meu filho não foi isso que aconteceu, não foi assim, e que independente, mesmo se fosse criminosos, porque tem muitos que eram envolvidos no tráfico, mas foram tiros pelas costas, outros levantaram as mãos. Nós não podemos aceitar essa execução sumária e dizer que bandido bom é bandido morto. Porque é poucas mães de filho autor de atos infracionais que vão para a luta, porque acham que ele não tem direito de lutar. E eu lutei sempre pelo meu filho, para tirar ele dessa vida, só que infelizmente não consegui. Não é porque ele morreu que eu vou acabar. Acabou a minha luta, não acabou, simplesmente só começou. E a gente acaba se fortalecendo, porque mãe que perde filho fica muito chata, então ninguém mais suporta, né? Nem marido, mas ninguém suporta. Então só quem não suporta somos nós mesmos, somos nós as mães, que quando a gente não está bem, a gente liga uma para outra, porque a gente não precisa nem falar, porque a outra já sabe o que é e só escuta a gente falar. É do luto à luta. Nós juntas vamos vencer, nós juntas vamos resistir. Os nossos mortos têm voz e os nossos filhos, eles têm mãe. É a gente, mãe, que tiveram seus filhos vitimados pelo Estado. É a gente, mães, que vamos parir um Brasil melhor. Nossos mortos têm mãe! Os nossos mortos têm mãe! Os nossos mortos têm mãe! Nós seremos combatidos, mas não seremos vencidos. E é isso que a gente precisa lembrar. A Casa Grande está aí e ela vai tremer, porque a gente não vai dar mais nenhum passo atrás na luta do povo negro, na luta pelos nossos direitos. Criar poder popular, lutar, criar poder popular, lutar, criar O Estado de Minas Gerais matou o meu filho sem dó e sem piedade. Eles nos matam, mas nós viremos sementes. Minha filha caiu na hora, foi embora a culturinha dela. Ela foi correr, ela estava dentro da escola fazendo educação física. Chegou os polícia e mandou um tiro na direção da escola. Não esqueceremos dessa parte amputada, dessa dor que dói como a fisgada, desse membro que já não existe mais. E vocês vão me ajudar a erguer esses mortos? Vão me ajudar a erguer esses túmulos? Não deixe que meu grito se transforme numa palavra muda, a ecoar pela paisagem. Não podemos ter medo da bala. Não podemos ter medo do açoite. Eles não vão viver alimentados do nosso medo. Temos que lembrar dos nossos. Temos que lembrar dos mortos. Esse é o dever dos vivos. Esse trabalho não é um trabalho perdido.
Os nossos mortos têm voz. Os nossos filhos 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 têm mãe. Os nossos filhos têm mãe. Salve todas as vítimas do Estado brasileiro. Salve.